Blindagem, esse é o nosso tema hoje do Corporativamente. A postura daquele profissional ou daquela empresa que se protege de alguma coisa que possa afetá-la. Esse é o nosso tema do Corporativamente, que não tem a obrigação de ser politicamente correto. Corporativamente tem a obrigação de trazer estratégias corporativas para você sempre interferir. Vamos falar então de uma postura bastante curiosa e pouco conhecida do meio corporativo, que é proteger-se de alguma coisa que pode te afetar, que a gente chama então de blindagem. Quando esse procedimento acontece de maneira muito idônea, ou seja, que você se protege de alguma coisa que possa fazer mal para a sua empresa ou para você como pessoa física, isso é muito válido. Porque podem ter agentes que não queiram o seu bem ou não estejam jogando um jogo muito limpo. Mas a blindagem efetivamente é muito usada e pouco conhecida no meio profissional quando você protege a sua posição porque você tem medo de que percebam que você tem fragilidades profissionais, né? É muito comum, e eu vi muito isso nos meios corporativos por onde atuei, tanto quanto executivo quanto como treinador, pessoas que não tinham uma força profissional muito grande e faziam uma série de ações em volta da sua posição para evitar que fossem percebidos como frágeis na posição e até mesmo contratação de pessoas mais frágeis que elas mesmas, para que ficasse uma imagem de que ela tinha uma fortaleza muito grande. O nome desse procedimento onde você acaba se destacando porque você é o melhor entre aqueles que não são tão bons, porque você também não tem uma força muito grande, o nome disso é blindagem. É muito comum você perceber pessoas em posições que jamais você entende como elas estão ali. É porque na verdade elas conseguiram se proteger bem e se manter nas posições ou nos cargos. A blindagem nesse olhar mais negativo é muito comum nas corporações, onde você percebe, por exemplo, que pessoas jamais poderiam estar naquelas posições, chegaram ali e permaneceram por ali, se perpetuando, porque quando você olha no contraste, ela se destaca, porque em volta dela, ela acabou colocando pessoas que eram mais frágeis do que ela nas suas posições. Então ela aparece muito positivamente. Na verdade, ela não tem tanta força assim. É que naquele ambiente, naquele cenário, existe um contraste e ela está blindada, porque a blindagem acontece quando ela, por exemplo, promove pessoas que jamais também estariam abaixo dela, e ficam numa relação de gratidão e de proteção mútua, e então todo aquele grupo de staff avança frágil, não forte profissionalmente, mas existe um líder que se destaca porque ele acaba sendo um pouco mais atuante do que todos os outros, não porque ele tem grandes qualidades, mas porque ele se rodeou, se circundou de pessoas mais frágeis do que ele. É muito interessante você perceber isso, porque se você está abaixo de tudo isso e é um profissional que quer avançar e você de repente tem até uma força profissional maior do que todo aquele grupo, certamente você vai se frustrar, porque aquela empresa tem um modelo de blindagem muito grande no seu mundo corporativo de alta gestão. Então não tente furar esse bloqueio, vá procurar uma empresa que esteja aberta a pessoas que ganham as suas posições através de méritos efetivos e não de jogos de poder ou jogos de proteção, como acontece na blindagem negativa. Existe, claro, a blindagem positiva quando você protege a sua empresa de pequenas ocorrências não positivas ou pessoas ou outras corporações que jogam um jogo muito feio. Essa blindagem positiva ela é muito bem-vinda, mas o que a gente mais percebe, na verdade, é a blindagem de proteção por falta de capacidade do seu gestor ou da sua equipe. E aí, para quem olha, acionistas, diretores, CEOs, parece que você tem um grupo gerencial e um grupo de direção muito forte e na verdade você tem pessoas que se protegem e fazem contrastes de força e na verdade são todos muito frágeis e não fortes profissionalmente. Esse é o Corporativamente, ele não tem o objetivo de ser politicamente correto, ele tem o objetivo de te mostrar as estratégias corporativas desses jogos de poder que acontecem no mundo das empresas, no mundo dos negócios. Eu sou Eduardo Fortes, treinador corporativo, especializado em comportamento humano competitivo. Já treinei mais de 200 empresas, mais de 13 mil executivos e já estou há 14 anos fazendo você ter força corporativa, força estratégica, para que você possa sempre interferir no seu meio profissional, social e acadêmico. Nos vemos até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.